Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, de poder celebrar o Senhor, de poder adorar o Senhor através desses cânticos, de poder cantar, Senhor Deus, a Tua palavra e manifestar, Senhor Deus, a nossa adoração a Ti. Que o Senhor também agora fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja aqui reunida. Que o Teu Espírito possa abrir nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Não permita, Senhor Deus, que outras coisas venham roubar a nossa atenção, venham nos distrair, Senhor Deus, porque entendemos que aquilo que é mais importante para nós nesse momento é ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Mais uma vez eu gostaria de te dar boas-vindas, você que está aqui nessa noite para cultuar ao Senhor conosco. Se você está aqui pela primeira vez, como eu disse, não vá embora sem retirar o seu presente. Você que separou esse tempo para estar cultuando ao Senhor, nesse domingo, ainda esse verão prolongado, estamos nesse tempo do já, mas ainda não. O projeto da instalação do ar-condicionado já começou, mas ainda não está concluído. Houve um atraso na entrega das máquinas, é um equipamento importado. Ontem a gente esteve reunido aqui com a igreja, com os membros, numa reunião de membros, e a gente informou, mas se Deus quiser, em breve nós teremos aí esse projeto concluído, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Nós estamos numa série de mensagens chamada Promessa e Realidade. Essa série de mensagens é baseada no livro de Gênesis, especificamente nos capítulos que falam da história de Abraão, aquele que foi conhecido como o pai da fé. E ao meditarmos na história de Abraão, nós vemos como a história desse homem, de Deus se conecta, como ela aponta para a mensagem do Evangelho, para a pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vamos caminhar para o capítulo 17. Eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. E hoje nós vamos falar sobre a confiança em um Deus que cumpre os seus pactos. A nossa confiança em um Deus que não falha nas suas alianças. Hoje nós vamos ver como Deus, em um contexto de impossibilidade, em uma realidade onde o impossível é apenas o que se pode ver, e Deus dá o seu sim. Ele cumpre aquilo que ele prometeu, não atrasado, mas no tempo certo. Imagine você assinando um contrato muito importante, talvez o contrato de compra e venda de uma casa, compra da casa tão sonhada. Mas esse contrato é diferente, onde esse contrato, para que ele seja concluído, isso não depende de você, não depende de você cumprir a sua parte. O contrato ele vai ser realizado apenas a partir da fidelidade daquele que prometeu a venda. Como você se sentiria? Você se sentiria seguro diante de um contrato unilateral? Você se sentiria confortável em assumir um compromisso onde a realização daquela promessa fica totalmente nas mãos da outra parte? Todos nós não ficamos confortáveis em acordos onde a gente não tem participação nenhuma, em acordos onde a gente não tem nenhum tipo de controle. Sobretudo em um mundo onde nós vivemos, que está cheio de promessas frágeis. Um mundo de promessas frágeis vai sempre nos deixar desconfiados.
ao assumirmos um compromisso unilateral. Vivemos em dias onde as pessoas não querem mais assumir nenhum tipo de instituição, nenhum tipo de aliança. E aquelas que são feitas, por vezes, são quebradas, onde a confiança é traída. E nós mesmos, às vezes, prometemos nas nossas alianças mais do que nós conseguimos cumprir. Pensando na aliança do casamento, por exemplo, quando lá fazemos os votos, nós falamos que estaremos junto daquela pessoa na saúde ou na doença, na prosperidade ou na pobreza. Ao mesmo tempo, nós vemos inúmeros testemunhos de casamentos que são desfeitos quando a saúde de uma das partes acaba e vem o abandono, onde casamentos entram em crise única e exclusivamente por questões financeiras e materiais. Nossa dificuldade em confiar em um pacto unilateral, em última análise, de alguma forma é porque nós vemos no outro a nossa própria dificuldade em sustentar instituições, em sustentar alianças, compromissos. Mas o que Deus faz quando Ele estabelece uma aliança? O que acontece quando Deus é quem faz uma promessa de compromisso? O capítulo 17 de Gênesis nos apresenta um Deus pactual. Um Deus que é pactual e é também soberano, fiel e comprometido com seu povo. Ele não apenas promete algo, ele estabelece uma aliança inquebrável, selada com sinais visíveis, que atravessam gerações e chegam até Cristo. Antes da gente se aprofundar no texto de Gênesis 17, eu queria olhar com vocês, relembrar o contexto da história de Abrão e Sarai nesse momento. Gênesis 16, que nós meditamos na semana passada, nós vemos o casal impaciente com a demora da promessa de um herdeiro. E eles tentam, equivocadamente, ajudar os planos de Deus. Sarai deu sua serva Agar a seu marido Abrão como mulher para que nascesse, para que desse a ele um filho, e nasceu Ismael. Qual foi o resultado? Conflito, dor, mostrando que esforços humanos não podem forçar o plano de Deus que Ele mesmo estabeleceu. 13 anos depois, nós chegamos em Gênesis 17 e Deus reaparece, não para condenar, mas para reafirmar a sua promessa e dar um sinal tangível da sua aliança, que nós vamos ver. Hoje, veremos como essa aliança estabelecida pelo Senhor, no capítulo 17 de Gênesis, aponta para Jesus Cristo e para os sinais da nova aliança. Pastor Tim Keller dizia que o Evangelho nos liberta da ilusão de que podemos nos salvar sozinhos. E Gênesis 17 é um retrato disso. Deus toma a iniciativa, define os termos e cumpre essa promessa. Cumpre a sua palavra. Por isso eu te convido a ler os 8 primeiros versículos do capítulo 17 da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, que diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão,
porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Esses 8 primeiros versículos nos apontam para um Deus que se revela e se compromete. Um Deus que se revela ao seu povo e se compromete com as suas alianças. Deus aparece a Abraão e se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No capítulo anterior, ele se apresenta através das palavras de Agar como o Deus que vê. Agora nós vemos um outro nome que aponta para o caráter, para a identidade de Deus, como aquele que é todo-poderoso. Esse nome enfatiza a soberania e a suficiência de Deus para cumprir as suas promessas, independente das circunstâncias. Deus não está apenas reafirmando a promessa anterior que ele havia feito, mas ele está estabelecendo um compromisso pactual com Abrão, que agora se chama Abraão. Deus aparece a Abrão com 99 anos e se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse nome declara a soberania de Deus, a suficiência de Deus para cumprir suas promessas. Mesmo quando tudo parece impossível, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. Aqui ele renova a sua aliança com Abraão. Ele muda o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E promete a ele uma descendência numerosa. E não só uma descendência numerosa, mas uma terra por propriedade perpétua. Diferente dos pactos humanos, onde partes negociam, essa aliança ela é unilateral. Deus diz a Abrão: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Em Gênesis 15, ele já havia sinalizado que carregaria o custo dessa fidelidade sozinho, como nós vimos há 2 semanas atrás. E quando o Senhor faz isso, nessas palavras, nós vemos um prenúncio da cruz. A mudança do nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara reforça isso. Deus redefine a identidade daquele casal à luz da sua promessa, apontando para uma nova identidade que recebemos em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, nós vemos isso, o apóstolo Paulo falando sobre a perspectiva da nova aliança, como a nossa identidade também é redefinida em Jesus. Essa aliança não termina com Abraão, ela aponta para a nova aliança em Jesus, selada com sinais ainda mais profundos. Assim como o Senhor estabelece um sinal visível da sua aliança com Abraão, como nós vamos ver nos versículos seguintes, na nova aliança nós também temos sinais. Gálatas 3, 26 e 29, a palavra de Deus diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O novo nascimento e o sinal visível do batismo aponta para esse pertencimento do povo de Deus, que é a igreja de Cristo. O próprio Senhor Jesus também, lá em Lucas 22, 20, nós vemos quando ele estabelece a ceia do Senhor, quando diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês.
Batismo e ceia são sinais visíveis dessa nova aliança. Quantas vezes nós definimos quem nós somos por aquilo que nós fazemos, pela nossa profissão? Atribuímos o título que recebemos decorrente à nossa formação, à nossa profissão, à nossa identidade. Às vezes, pior, definimos a nossa identidade a partir de uma queda, de uma falha, de um pecado. E somos massacrados pela culpa, carregamos essa culpa. Abraão tinha Ismael como sua prova visível de uma tentativa fracassada. Mas Deus olha para o seu servo e diz: você é quem eu digo que é, e não aquilo que você fez ou aquilo que você falhou. Assim como na nova aliança, nós também somos quem Deus diz que nós somos. Pertencemos a Ele e recebemos em Cristo uma nova identidade. A história de Abraão e Sara também nos leva a refletir sobre as áreas que nós, por vezes, tentamos equivocadamente ajudar a Deus. Somos consumidos pela ansiedade, ou somos tomados pelo esforço próprio, o senso de justiça própria, para tentar alcançar o favor de Deus ou cumprir aquilo que nós esperamos que Deus faça em nossa vida. Só que a aliança que temos com o Senhor nos chama a descansar nele. Voltando para o texto, a partir do verso 9, nós vemos como essa história se desenrola. A palavra de Deus diz assim, versículo 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será a aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Nós vemos aqui o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo estabelecido ali no Antigo Testamento. A circuncisão como um sinal da aliança. Deus institui a circuncisão como um sinal visível da aliança com Abraão. Ele ordena que todo homem em sua casa, desde bebês de 8 dias de nascido, até mesmo os escravos, os servos comprados, que habitavam na casa daqueles que eram parte do povo de Deus, mesmo que esses escravos fossem estrangeiros, deveriam também ser circuncidados. Carregar essa marca na carne. Não era apenas um detalhe opcional, um costume cultural passageiro. Era um mandamento divino, carregado de significado. A circuncisão ia além de um ritual físico. Era um símbolo poderoso de separação do mundo e de santidade para Deus, distinguindo o povo da aliança das nações ao seu redor. Mais profundamente, apontava para uma realidade espiritual, a necessidade de um coração transformado. Como Moisés diria séculos depois, em Deuteronômio 36, quando ele fala: o Senhor, o teu Deus, circuncidará o seu coração e o coração da sua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse sinal tinha um peso muito sério, meu irmão e minha irmã. Rejeitar esse sinal era rejeitar a própria aliança do Senhor Deus,
Quem não se submetesse a esse sinal seria eliminado do povo, não apenas como punição, mas como uma declaração de que pertencer a Deus exige do seu povo uma resposta visível e concreta. No mundo antigo, as alianças entre os reis e vassalos frequentemente incluíam sinais externos, selos, marcas, juramentos, para mostrar a lealdade e o pacto assumido ali. Algumas semanas atrás nós vimos a aliança que Deus faz em um ritual que era comumente feito, onde um animal era partido no meio, as duas partes passavam como duas alianças, fazendo um trajeto como um 8 nas duas partes daquele animal, e o próprio Senhor faz sozinho essa aliança. Aqui nós vemos Deus usando a circuncisão como um selo físico que dizia: vocês são meus e eu sou o seu Deus. Mas o verdadeiro alvo de Deus não era apenas a carne, mas era o interior do seu povo. A circuncisão expunha a insuficiência humana. Ela marcava o corpo, mas não podia mudar o coração. Por isso os profetas, como Jeremias, lá em Jeremias 4:4, vai chamar Israel a circuncidar o coração, reconhecendo que a obediência externa sem transformação interior, ela é vazia. Essa tensão revela que a circuncisão era temporária, porque ela apontava para algo muito maior e mais completo. No Novo Testamento, ela encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. Paulo explica em Colossenses 2, versículo 11 a 12, que os crentes em Jesus passam por uma circuncisão feita sem mãos. Não um corte na carne, mas uma obra sobrenatural do Espírito, que une a morte e ressurreição em Cristo. O batismo é o sinal externo dessa realidade do povo da nova aliança. Ao sermos imersos, morremos com ele para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida, como está escrito lá em Romanos 6:4. A circuncisão era um símbolo de separação, e o batismo, para nós, o povo da nova aliança, é um selo da regeneração, mostrando que fomos lavados e feitos de novo. Mas a conexão não para por aí. A circuncisão também prefigurava a obra redentora de Cristo de uma forma muito surpreendente. Em Gênesis 17, ela é dada antes que Isaac nasça. E o Senhor faz isso como um sinal de que a promessa de Deus precede e capacita a nossa obediência a Ele. Da mesma forma, Cristo, o verdadeiro descendente da promessa, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 3,16, foi cortado na cruz. Um sacrifício definitivo que removeu a barreira do pecado e abriu o caminho para a transformação do coração que a circuncisão apenas simbolizava. Os sinais do Antigo Testamento são sombras que ganham substância em Jesus Cristo. A circuncisão era um eco distante da cruz, onde o sangue de Cristo selou uma nova aliança e tornou possível a verdadeira santidade, que é pertencer a Jesus. Como sinal dessa nova aliança, nós temos também a ceia do Senhor, instituída por Cristo lá em Lucas 22, 19 e 20. Esse é o sinal contínuo da nova aliança. Um ato que nos leva, nos remete ao sangue derramado na cruz por nós. Enquanto a circuncisão marcava o corpo, o batismo e a ceia marcam a nossa vida inteira como propriedade de Cristo. Propriedade de Deus, povo exclusivo dele. Os sinais da aliança são extraordinários. Eles nos conectam à realidade da graça e nos chamam a viver de acordo com essa nova realidade que temos em Cristo Jesus.
Esses sinais são provas visíveis do cumprimento de Deus, do seu plano, da sua aliança conosco. E mostra para o mundo a quem de fato nós pertencemos. Assim como a circuncisão era um sinal visível de que Abraão e seu povo pertenciam a Deus, o batismo e a ceia do Senhor são sinais vivos de que nós pertencemos a Cristo. O batismo não é apenas um evento passado, não é um ritual público vazio de significado. É uma declaração radical de que fomos arrancados do domínio do pecado e transplantados para o reino do Filho amado de Deus, como o apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses 1,13. Alguns anos atrás, nos foi imposto uma realidade terrível, a pandemia, tempo difícil de tristeza, de doença, de perdas. Olhando para o significado disso tudo, eu lembro que uma das coisas que nos chamou a atenção como igreja, e a liderança se reuniu, foi a tristeza de ver esses símbolos sendo esvaziados. Símbolos que são sinais visíveis do pacto de Deus com seu povo reunido, sendo esvaziados. Quando nós proclamamos, quando nós professamos publicamente a nossa fé, através do batismo, e reafirmamos regularmente na ceia, nós estamos proclamando ao mundo, comunitariamente, que a nossa antiga identidade, definida pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, foi sepultada com Cristo e substituída por uma nova vida que carrega o nome do Senhor Jesus. A ceia do Senhor não é um ritual vazio, não é um momento banal, mas é um momento de reverência, que deve ser feito em reverência, porque é um encontro renovador com o sacrifício de Jesus. O pão partido, o sangue derramado, simbolizado através do cálice, nos lembram que a nossa santidade não é algo que nós fabricamos pelos nossos próprios esforços, mas algo que nós recebemos do Senhor, um dom que nos sustenta enquanto nós peregrinamos nesse mundo. E aqui está para nós exposto um desafio. Será que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, reflete essa presença de Deus em nós? E não se trata de perfeição, mas de direção, de como nós caminhamos, a quem nós amamos acima de todas as coisas. A circuncisão exigia um corte físico na carne. O evangelho exige um corte espiritual mais profundo. O que precisa ser circuncidado no seu coração hoje, meu irmão e minha irmã, talvez seja um pecado que você tolera, porque aos seus olhos você está tão acostumado com ele que ele parece pequeno. Mas esse pecado que você tolera e considera pequeno, ele silenciosamente está roubando a sua alegria em Deus. Talvez seja uma mágoa antiga que você segura como um troféu de justiça própria, mas que envenena a sua paz. Talvez não seja uma mágoa, mas seja o seu sentimento de autossuficiência. A tentação de viver como se você pudesse sustentar a sua própria salvação pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras, ao invés de descansar na obra consumada de Cristo e confiar nela. O batismo te diz, você já foi sepultado. E a sua velha natureza já foi sepultada e você foi separado para Deus. E a sua luta contra o pecado não define mais quem você é. Quando nós ceamos e reafirmamos esse pacto regularmente, juntamente com os nossos irmãos, com o pão, com o cálice, nós somos lembrados de que Jesus já carregou o peso que por vezes você tem insistido em carregar.
Aqui está um convite prático e profundo. Todas as vezes que você se aproximar da mesa do Senhor, todas as vezes que você se lembrar do momento em que você se batizou, não deixe que esse seja apenas um momento sentimental para você. Faça disso um ponto de rendição contínua, de contrição. Traga à mente algo específico que precisa ser circuncidado no seu coração, que precisa ser cortado. Nomeie diante de Deus aquele pecado que você tem tolerado na sua vida. E peça ao Espírito Santo que use esses sinais para reacender a sua fé. O batismo, a sua profissão de fé, te marcou como propriedade de Cristo. A ceia te nutre para viver como um discípulo de Jesus, como um embaixador de Cristo. Esses sinais não são apenas símbolos superficiais, mas sim catalisadores de uma vida que testemunha ao mundo o poder transformador de um Deus pactual. Gostaria de ler com vocês, a partir do versículo 15 até o 22, quando a palavra de Deus diz assim: Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael tivesse sob a sua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que ele seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aqui nós vemos a terceira e última lição desse capítulo da palavra de Deus. A realidade de que nós fomos adotados por um Deus que cumpre o impossível. Deus agora volta o seu olhar para Sara, renomeada aos 90 anos de idade, prometendo que ela, uma mulher estéril, idosa, daria à luz a um filho. E é interessante que no versículo 17 nós vemos a reação de Abraão. Ele ri. Não uma risada de zombaria pura, mas de assombro diante do absurdo humano daquela situação. Ele não está rejeitando Deus. Ele está lutando para reconciliar a promessa com a realidade que os seus olhos poderiam ver. Ele está tentando encaixar aquela promessa feita com a realidade diante dos seus olhos. E Deus, em sua graça soberana, não surpreende. Aceitando a proposta de Abraão de fazer de Ismael mudar o plano. Deus não cede ao impossível do homem. Nem tampouco ele repreende Abraão, mas ele reafirma a promessa e dá um nome ao seu filho, que iria se chamar Isaque, o riso, um nome que transformará a incredulidade de Abraão em alegria redentora.
Ismael, nascido do esforço humano de Abraão e Sarai para tentar ajudar Deus, recebe uma bênção, mas é Isaque o canal dessa nova aliança, o filho milagroso que carrega a promessa de Deus. E esse contraste entre Ismael e Isaque é mais do que uma narrativa familiar, muito mais do que um caso de família. É muito mais do que a promessa de Deus dando fertilidade a uma mulher idosa e infértil. É uma janela para o coração do Evangelho. Ismael representa aqui a justiça própria, o impulso humano de tentar fabricar as bênçãos com as suas próprias mãos, de tentar se justificar por aquilo que é, como se pudéssemos acelerar ou merecer o plano de Deus a partir daquilo que a gente faz. Enquanto Isaque encarna a graça soberana, um dom que vem inteiramente de Deus contra todas as probabilidades naturais. Paulo usa essa imagem lá em Gálatas 4, 22 a 31, para mostrar que a nossa salvação não vem de obras, mas da fé na promessa divina. A promessa divina maior não é Isaque, porque Isaque era apenas um prenúncio de Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, como está em Gálatas 3,16, cujo nascimento milagroso e sacrifício redentor cumprem a grande e verdadeira aliança para todas as nações. A espera de Abraão, 25 anos, desde a promessa feita lá em Gênesis 12, sublinha um aspecto crucial. Deus opera no seu tempo e não no nosso. O silêncio de 13 anos entre Gênesis, o capítulo 16 e 17 de Gênesis, não foi um abandono de Deus, mas uma preparação. Aquela promessa que parecia morta aos olhos humanos, como o ventre de Sara, mas Deus a ressuscita no momento exato, mostrando que o seu poder transcende toda a lógica humana. O batismo nos conecta diretamente a esse milagre supremo. Ao sermos mergulhados nas águas, participamos da morte e ressurreição de Cristo. O maior impossível que Deus realizou não foi dar fertilidade a uma mulher de 90 anos, mas trazer mortos à vida como eu e você. Homens e mulheres que eram inimigos de Deus, que estavam mortos espiritualmente, hoje vivem para Deus. A ceia do Senhor nos sustenta nessa espera contínua até a volta do Senhor. Porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 26. Esses sinais não são meros rituais vazios, são âncoras que nos ligam ao Deus que faz o impossível. Celebrando, quando fazemos isso, celebramos a fidelidade passada, enquanto nós aguardamos a sua volta futura. Talvez você já tenha rido, como Abraão, rido de uma promessa de Deus, não por cinismo, mas porque aquela promessa parecia grande demais para a sua fé pequena. Talvez você esteja espantado por algo que Deus colocou em seu coração. Talvez você esteja rindo diante da sua limitação em algo que você espera que Deus faça. Seja a restauração de um relacionamento despedaçado, a cura de uma ferida não cicatrizada, um novo começo após um fracasso, que talvez esteja tentando você a definir a sua identidade a partir disso. Gênesis 17 nos conforta e nos confronta. Nos leva a uma escolha. Nos leva a pensar se nós vamos continuar vivendo, olhando
para as circunstâncias ou se vamos confiar em um Deus que transforma o riso de incredulidade em riso de redenção. Isaac era o riso da redenção. Abraão esperou por 25 anos. Sara carregou a esterilidade como um fardo por décadas. Mas o tempo de Deus não é atraso. É o palco onde ele exibe a sua glória. O batismo nos lembra que o impossível já aconteceu conosco. Quando nós fomos imersos nas águas, Deus declarou que o milagre da salvação, mais improvável que um filho nascer de um ventre morto, tornou-se realidade na sua vida, na minha vida. Confiar em Deus não é algo passivo, mas é uma entrega ativa. Por vezes nós estamos tentando gerar um Ismael, forçar soluções com as nossas próprias mãos, ao invés de esperar o riso de Deus, de esperar o Isaac de Deus. Talvez o seu ídolo, a sua idolatria pelo controle, em tentar determinar o futuro, o desespero que te leva a compromissos menores ao invés de se comprometer com o Senhor, a dúvida que te faz questionar a Deus, como se nós pudéssemos duvidar ou achar que será que Deus está realmente falando sério através da sua palavra? Esse texto nos traz um convite ainda mais profundo. Um convite a nos lembrarmos que devemos estar seguros em Deus, que precisamos entregar o nosso tempo a Deus, que precisamos entender que toda espera, toda angústia precisa ser apresentada a Deus em oração e que devemos pedir ao Espírito Santo que transforme a nossa impaciência em confiança. E nos lembrar que a fidelidade de Deus vale cada momento de espera. Gênesis 17 não é apenas uma história antiga sobre Abraão. É a minha história, é a sua história, porque revela o coração do Deus que sempre teve um plano para o seu povo. No início, esse mesmo Deus criou tudo perfeito, um mundo em harmonia com Ele, mas nós caímos, escolhemos o nosso caminho através dos nossos primeiros pais, e essa escolha, denominada pecado, quebrou essa relação, nos deixando perdidos e incapazes de nos salvar. Mesmo assim, Deus não desistiu daqueles que Ele escolheu amar. Ele fez uma aliança com Abraão, prometendo um povo e uma bênção que alcançaria todas as nações. Um plano que se cumpriu em Jesus Cristo e alcançou a mim e a você. Na cruz, Cristo selou essa nova aliança com seu sangue, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para nos dar uma nova vida. E esse mesmo Deus que morreu e ressuscitou um dia voltará, trazendo restauração completa a todas as coisas, onde nós viveremos com Ele para sempre. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a grande história de Deus. E você está inserido nela. Para você que já segue a Jesus, olhe para Gênesis 17 e veja um Deus que nunca quebra as suas promessas. Lembre-se que você foi lavado e incluído nessa aliança. O impossível da sua salvação já foi feito em Jesus Cristo. Esse texto nos leva também a nos lembrar que nós devemos nutrir a nossa fé enquanto nós esperamos um dia que o Senhor completará o que começou em você, como está lá em Filipenses 1:6.
Talvez hoje a sua espera represente cansaço. Talvez essa espera esteja longa demais, mas o mesmo Deus que deu Isaac a Sara e a Abraão contra todas as possibilidades daquela época, está trabalhando em você para que você confie nele novamente, porque ele é fiel. Se porventura há alguém que ainda não chegou aqui, que está aqui nessa noite, que ainda não conhece esse Deus, ouça isso. A aliança de Gênesis 17 é um convite para você também. Jesus, o verdadeiro descendente prometido, abriu o caminho. Ele carregou o peso do pecado lá na cruz, oferecendo perdão e um novo começo que você nunca poderia conquistar sozinho. O batismo e a ceia são sinais de uma promessa que já foi cumprida e que também pode ser sua. Não através do seu esforço em tentar ser um cidadão de bem, mas pela fé em Jesus Cristo. Hoje pode ser o dia em que você diz, que você responde ao sim de Deus, ao Deus que cumpre o impossível, que te chama pelo nome e que te chama de volta para casa. Para nós, os sinais da nova aliança gritam uma verdade. Deus é o fiador da aliança em Cristo. E todas as suas promessas são sim, amém, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 1:20. Esse texto é um convite para que a gente possa viver como o povo dele, esperando com esperança, porque o Deus pactual que transformou Abraão está transformando a mim e a você. E um dia, esse mesmo Deus vai enviar de volta o seu Filho, Jesus Cristo, que voltará para nos levar para a sua glória. Onde você está nessa história hoje? Se você é cristão, traga suas dúvidas, traga todo o seu cansaço e deposite aos pés da cruz, traga para Jesus. E deixe que esses sinais da nova aliança renove a sua fé, renove as suas forças. Como o salmista diz, aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas são renovados e sustentados. Se você ainda está de fora, dê um passo, fale com o Senhor, peça que Ele te mostre, que Ele se revele em Cristo Jesus e se renda a esse Deus que estabelece uma aliança, onde Ele é o fiador. Porque se dependesse da nossa parte, nós estaríamos perdidos. Mas esse mesmo Deus, Ele cumpre as suas promessas e garante que nós receberemos o prêmio final em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus, nós te louvamos, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que promete, um Deus que cumpre as suas alianças, um Deus que realiza, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Pai, que assim como um dia o Senhor cumpriu a sua aliança com Abraão, assim como um dia o Senhor tornou visível um sinal, que nós possamos assumir de forma visível ao mundo que pertencemos a Ti, confiando que o Senhor há de cumprir em Cristo Jesus a sua promessa em nós. Se porventura há pessoas aqui que ainda não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa circuncidar esses corações e que eles possam ter uma transformação e pertencer a esse Deus de amor que sustenta a aliança. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos lembra que toda espera não é uma demora, toda espera que nós temos em Ti não é uma demora, não é um atraso, mas é um preparo para aquilo que o Senhor há de realizar em nós.
Que o Senhor possa nos sustentar e renovar a nossa fé nessa noite, no nome de Jesus. Amém.